Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus na carta aos Hebreus. Toda vez que termina a equipe de cântico de conduzir a igreja em adoração com os louvores, eu fico com aquela sensação: como é que vai ser lá no céu? Este grande coral cantando afinadamente, tão bonito vocês cantaram, entoando louvores de exaltação ao Senhor, tributando a Ele glória, porque Ele é todo poderoso. Meus irmãos, isso enche o nosso coração. Não estamos aqui por causa de nós mesmos, não cantamos para nós cantamos para aquele que nos sustenta. A Ele seja a glória eternamente. Amém. Mesmo, meus irmãos. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Hoje nós iremos iniciar um dos capítulos mais extensos do Novo Testamento e um dos capítulos que trata com talvez mais clara descrição sobre fé e fé verdadeira, fé numa pessoa bendita, fé em Jesus Cristo. Então hoje eu quero ler com vocês os 3 primeiros versículos. Nós vamos tecer alguns comentários aqui, no final tirar algumas conclusões e aplicações, porque na noite deste dia, um domingo atípico, domingo de eleição, os resultados estão quase para serem finalizados, e como nós somos uma igreja do centro da cidade, então nós queremos prudência, não ficaremos muito tarde aqui, para liberar os irmãos para poder chegar em casa com segurança. Então acompanhe por gentileza a leitura da palavra do nosso Deus. Hebreus 11, de 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor porque chegamos nesse momento do culto que, depois de lido o texto, iremos explicar, ó Deus, entendemos que é a palavra do Senhor, é a voz do Senhor falando aos nossos corações, nos instruindo, nos exortando, nos alertando e trazendo, ó Deus, cada vez mais convicção de fé e salvação ao nosso coração. Peço que no poder do Santo Espírito continues a iluminar a nossa mente para termos ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja. Uma vez, ó Deus, que ouvirmos a voz do Santo Espírito através deste texto, o Senhor nos dê coragem de viver para não sermos enquadrados apenas como ouvintes da palavra do Senhor. Assim eu clamo por mim e pelos meus queridos irmãos que aqui estão nesta noite, orando assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro ou a carta aos Hebreus quer mostrar a centralidade de uma pessoa, a sua obra, tudo que essa pessoa significa, e especialmente para o judeu, que estavam com muita dificuldade de acreditar ou de permanecer acreditando neste homem, nesta pessoa, naquilo que ele havia realizado. Nós estamos falando da pessoa bendita do Senhor Jesus. A carta aos Hebreus é centralizada na pessoa de Jesus Cristo, o Salvador do mundo, aquele que veio ao mundo para salvar pecadores. E esses irmãos a quem a carta é endereçada eram irmãos judeus que haviam se convertido, mas só que agora estavam sofrendo tentações a abandonar esta fé. E a intenção do autor é escrever de uma maneira a alertar aqueles irmãos, a segurar eles no caminho da fé, porque muitos outros que haviam abraçado a mesma fé já tinham ido embora.
e o autor está falando de coisas seríssimas aqui, a ponto de trazer quase que uma ameaça, dizendo: vocês não façam o que eles fizeram, porque se vocês fizerem, é um caminho que não tem como voltar, será impossível para vocês, porque não haverá outra salvação para vocês. E aqui, meus irmãos, nós temos caminhado com vocês com este pensamento da intenção do autor, e chegamos agora no capítulo 11. O capítulo 11, meus irmãos, é tido pelos estudiosos um dos capítulos do Novo Testamento mais extenso. Vai tratar aqui de algo assim para entusiasmar mesmo, vai trazer para nós essa certeza daquilo que nós cremos, como convicção, fé no Senhor Jesus, não fé na fé, não fé em alguma coisa, não uma fé subjetiva, mas uma fé viva e eficaz. Então ele já começa os 3 versículos aqui apresentando desta maneira, para segurar os seus leitores. Então o capítulo 11 de Hebreus, meus irmãos, vai destacar nas Escrituras essa fé espiritual, sobrenatural, que, se você já leu todo o capítulo, vai desembocar na galeria de muitos heróis. Aliás, é assim mesmo que muitos conhecem o capítulo 11 da carta aos Hebreus, chamada a galeria dos heróis da fé, homens e mulheres que perseveraram até o fim e não desistiram. Aqui, meus irmãos, são exemplos que o nosso autor tira das páginas das Escrituras hebraicas, porque ele escreve para hebreus, judeus, conhecedor da lei de Moisés. Ele vai trazer nome de pessoas que acreditaram na promessa da vinda de um Messias, e de muitos que abraçaram a fé nele e que viveram pela fé nele e que enfrentaram na sua geração muitas dificuldades, como esses irmãos aqui estavam enfrentando, como muitos irmãos ao longo da história da igreja enfrentam. Nós aqui no Brasil, meus irmãos, vivemos numa terra, numa pátria amada, porque temos liberdade, podemos ter um local apropriado, temos a palavra traduzida na nossa língua, então nós somos privilegiados para permanecer firme na fé neste Salvador. Esse é o ponto da carta. Não desista. Se as tribulações vierem, se um mau governante sentar na cadeira para governar a nação, não desista. Se as aflições chegarem, trinca os dentes e permaneçam firmes até o fim, porque esta é a vitória daqueles que serão salvos. Aqueles que perseverarem até o fim, são esses que serão salvos. Então, depois do autor dizer que nós não somos daqueles que retrocedem, dá uma olhadinha comigo, foi o último sermão, e no último sermão, quem assistiu lá a mensagem, eu estava aqui, lembra da exposição do capítulo 10, dos versículos 32 a 39, e o versículo 39, eu não dei muita ênfase nele no último sermão, porque ele está nessa junção do capítulo 11, olha aí comigo, o versículo 39 do capítulo 10, da carta aos Hebreus. Depois do autor dizer que o justo viverá pela fé, aí no versículo 39 ele diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. E, meus irmãos, nós aproveitamos esse momento, hoje, dia 30 de outubro de 2022, amanhã, 31 de outubro, se comemora 505 anos de reforma protestante, quando um servo do Senhor no passado, à luz de vela, num período de grande aflição, ele lê nas Escrituras, não aqui em Hebreus, mas lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, que o justo viverá pela fé. Então ele entendeu que o justo é aquele que foi justificado, que foi declarado justo, e a vida dele não é uma vida para alcançar benesses da parte de Deus por aquilo que ele faz. A fé que foi dado a ele faz com que ele pratique boas obras, porque Deus já o salvou. E este homem entendeu isso, e ele olhou para o sistema religioso da época e disse: o sistema está na contramão. E aí então veio um grande protesto, meus irmãos, chamado
protesto de Lutero. Por isso que os evangélicos até hoje é chamado de protestante, por causa daquela coragem de um homem, numa época muito perigosa, afixou na porta da igreja de Wittenberg teses que defendiam exatamente este ponto, de que a nossa vida é uma vida pautada pela fé que Deus traz ao nosso coração. Então, aquele que tem fé verdadeira não vai retroceder. O autor aos Hebreus vai dizer para os irmãos: vocês enfrentam a dificuldade, porque o verdadeiro crente não abandona, ele não vai embora, ele fica, ele trinca os dedos, porque ele sabe que não tem outro caminho. Porque muitos poderiam pensar: puxa vida, mas cadê aquele meu irmão que estava aqui comigo, ele abraçou a mesma fé e agora ele foi embora? E isso abala a gente, meu irmão. É assim até hoje. Às vezes nós estamos aqui na igreja, a gente está acostumado com o irmão, canta com a gente, ora, contribui, vive, mas daqui a pouco acontece alguma coisa, alguma aflição, e o irmão vai embora, e a gente fica pensando assim: puxa vida, o que aconteceu com o irmão? Será que vai acontecer comigo também? Então a carta é para alertar. Se de repente no nosso meio alguém se levantar e ir embora e for dar as costas para o Senhor Jesus, você tenha certeza que esse não foi justificado pela fé, esse não era dos nossos, porque se fosse, ficaria. Então hoje eu quero ver com vocês esta realidade, desta fé maravilhosa, meus irmãos. O autor vai dizer que os que são de Deus permanecem na fé, porque os que retrocedem, os que viram as costas para Deus e apostatam desta fé, jamais conheceram a Deus. Então o texto que nós lemos vai nos mostrar a fé explicada. Parece algo impossível, né? Porque parece que fé é algo subjetivo. É fé em alguma coisa que a gente não vê, não toca, a gente só fica no devaneio. Não, aqui nós temos a clara evidência de que nós temos uma fé que faz a gente pensar, como disse aí o servo do Senhor: penso, logo Cristo existe. Porque o filósofo inculcou na nossa cabeça que se eu tiver um pensamento positivo bem direitinho, então eu vou entender a minha realidade. Aí alguém disse: não, quando eu penso, logo eu sei que Cristo, o autor e consumador da fé, me faz existir. Então, meus irmãos, crer é também pensar. Então vamos lá para o nosso primeiro ponto, versículo 1, por gentileza. A fé se apoia na revelação de Deus e faz de si mesmo pelas Escrituras, meus irmãos. Não é uma fé que vem do alto e cai na cabeça de quem quer que seja. Hoje a fé nossa se apoia nas Escrituras, neste livro que nós temos nas nossas mãos, 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo. Me ajuda aí. Diz assim o primeiro versículo, Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Preste atenção aqui, meus irmãos. A fé não é a certeza de alguma coisa desconhecido, não é, mas é a expectativa de algo que ainda está invisível. São coisas invisíveis que ainda não aconteceram, mas que são realidades, que nós podemos viver na expectativa. Por isso nós oramos, meus irmãos. Oramos por cura, oramos por milagre, oramos por transformação, oramos por uma intervenção de Deus, oramos por uma visitação dos céus no nosso coração, na nossa igreja, porque nós cremos, meus irmãos, no invisível, não naquilo que não existe, mas naquilo que ainda não aconteceu. Por isso orar, não desista da tua vida de oração. É uma bênção, meus irmãos, você saber que você tem um Deus que você pode contar com Ele, quando você está passando por dificuldade. Esta palavra caiu assim, meus irmãos, como um presente dos céus para esses irmãos, que estavam sofrendo demais, que estavam meio confusos. Que perseguição é esta? Eu abracei uma fé que diz que é uma fé em alguém que é todo poderoso, e olha a minha situação. É como que o autor dizendo: não desista, continue crendo, porque nós temos um Deus todo poderoso, e as coisas podem acontecer, Deus pode nos surpreender.
Então, o Deus invisível se revelou a nós em sua palavra, revelando a nós o seu Filho amado. Meus irmãos, ame as Escrituras, tenha a palavra de Deus como a palavra viva e eficaz. A fé em Jesus Cristo não se apoia na dúvida. Escuta isso, eu vou repetir. A fé em Jesus Cristo não se apoia na dúvida, e sim numa certeza inabalável, inalterável. Olha aí o versículo. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Fé e esperança. Olha que coisa maravilhosa. Se fosse só fé, meus irmãos, a gente ficaria desesperado, porque a gente fala assim: peraí, fé? Mas eu posso esperar? Claro que pode. A esperança daquilo que ainda não aconteceu, daquilo que você não está vendo. A fé tem Deus, meus irmãos, como alvo, e tem a sua palavra como fundamento. Por isso é que você ter fé, na fé não vale de nada, porque você precisa de fundamento para essa fé. E qual é o fundamento? A palavra de Deus. Se você não medita nesta lei dia e noite, como é que você vai ser fortalecido na fé? Você já participou de reunião de oração que o irmão diz assim: pastor, ô irmão, eu queria que orasse comigo, eu queria que Deus aumentasse a minha fé. Vocês lembram que uma vez os discípulos falaram isso? Senhor, então aumenta a nossa fé. O Senhor Jesus falou assim: se vocês tivessem convicção clara do que é fé, se tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, algo minúsculo, meus irmãos. Não é o tamanho da fé, é a convicção, é a certeza, é a esperança que você tem no Deus que te deu a fé. Não é a fé que faz as coisas acontecerem, é Deus, o Senhor. Então, fé sem esperança, sem promessa de Deus, não é fé verdadeira, é apenas um pensamento positivo. Conhece? Ele diz: não, acredita, pensa positivo, que vai dar certo. E aí então vem até cantar aquele louvor: vai dar tudo certo, te induzindo a pensar positivo. Meus irmãos, nós não somos desse caminho não. Pensamento positivo é bom, a psicologia já explicou isso, faz bem. Você ficar pensando só em coisa ruim vai trazer mesmo desânimo para você. Então você tem que pensar em coisas boas. O apóstolo Paulo ensinou a gente isso: pensar naquilo que é amável, naquilo que é justo, naquilo que é de boa fama, se algum louvor existe, alguma virtude, seja isso que ocupe o teu pensamento. Mas ele não está falando de pensamento positivo, ele está falando de você confiar em Jesus, para que você não viva ansioso. Lembra do que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos? Gentileza, Romanos capítulo 8, versículo 24. Voltou. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Então, se eu estou vendo, eu não preciso de esperança. Eu preciso de esperança exatamente por aquilo que eu não ainda vejo, mas que eu confio que vai acontecer. Então, meus irmãos, vocês que estão aqui nesta noite, não percam a esperança, não ficam desanimados, não olhe para as circunstâncias como tem um louvor aí, mas olhe para este amor que foi manifestado em Cristo e tenha esperança. Ainda o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, segunda carta, no capítulo 4, versículo 18, ele diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Coisa maravilhosa, são eternas, meus irmãos. Eu distribuí aqui para os pais uma folha com duas figurazinhas com uma pergunta para os pais instruírem as crianças que estão participando do culto nesta noite, para responder, e ouvindo a mensagem, atento, e depois responder no final o que é fé. Porque, meus irmãos, às vezes o pastor esquece que o culto é para as crianças também, elas também participam. Eu estou vendo aqui a Julinha já preparada para isso, a Laurinha, temos também a Ana, para poder entender já desde a tenridade, meus irmãos, que a nossa fé
é uma bênção da parte de Deus, é uma declaração que Deus nos dá, que nos faz viver confiante neste mundo, mesmo quando tudo está dando errado. Então está aqui, a fé se apoia na palavra de Deus. E talvez as crianças que estão com a folha aí vai ver que na figura aí tem a Bíblia aí. Então já começa por aí. Segundo ponto, olha o versículo 2, Hebreus capítulo 11, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Meus irmãos, preste atenção numa parte aqui do texto. O autor informa que esta fé que nos é dada tem um alcance que vem da parte de Deus, uma aprovação. O Senhor Deus não nos dá uma fé para nós vivermos para nós mesmos, mas para testemunhar de quem Ele é. Bom testemunho, meus irmãos. A fé que Deus nos deu honra ao Senhor, honra ao próprio Deus. Se você dá uma olhada aí nesse mesmo capítulo, bom testemunho. Olha o que aconteceu com Abel, capítulo 11, versículo 4, olha aí na sua Bíblia, Hebreus 11, 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve bom testemunho. Está quase a palavra bom aí, né? Mas diz que obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Prestar atenção, meus irmãos, a fé nos dada é uma fé que tem um alcance da aprovação do próprio Deus, não é uma aprovação de homens. Não é eu manifestar externamente para vocês uma atitude e vocês falarem: esse pastor é um homem de fé, diante de nós ele está aprovado. A aprovação tem que vir da parte de Deus. Abel, meus irmãos, ofereceu a Deus porque era justo, ele foi declarado justo. E o que é que aconteceu com Abel, meus irmãos? Semana que vem, se o Senhor Deus nos permitir, ou da próxima vez que estivermos aqui, nós vamos fazer uma exposição a partir do versículo 4. Já começa aí com este herói da fé, com o primeiro mártir, por assim dizer, por causa da sua fé. Mas diz o texto que ele então foi aprovado diante de Deus. Olha o versículo 39, Hebreus 11, 39, diz assim: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Quando chegarmos aqui eu vou explicar melhor. Depois de ele apresentar a galeria dos heróis da fé, diz que todos eles obtiveram bom testemunho por sua fé. Não foram covardes, não retrocederam, não abandonaram, não pararam no caminho. Eles abraçaram a fé, enfrentaram as aflições e continuaram. Meus irmãos, é assim até hoje. Quem é cristão de verdade aqui, e quando eu falo isso, cristão de verdade, eu estou pressupondo que é todo mundo, sabe disso mesmo. Quando você estava lá no mundão, você que veio do mundo, tudo parecia tranquilo, estava em paz, aparentemente, vivendo lá, tinha boas amizades, as coisas pareciam que estavam dando tudo certo para você. De repente, o Espírito te alcançou com a mensagem salvadora, e você então se curvou e passou agora a fazer parte da família da aliança. Eu tenho quase que a certeza absoluta que as aflições chegaram, bateram na sua porta, o caminho apertado veio, os espinhos, a luta. Não estou dizendo que é o tempo todo assim, meus irmãos. Nós sabemos que o Senhor Deus de vez em quando dá uma folga para nós. Ele é bondoso, Ele é misericordioso. Mas a vida do cristão é esta: te prepare para as aflições, porque neste mundo você vai ter aflição, mas tem bom testemunho. Quase que dá para falar isso, né? Bom ânimo. O Senhor Jesus dizendo: eu venci. Por isso que a nossa fé, meus irmãos, é nele, no crucificado, naquele que venceu a morte, naquele que venceu a pior das aflições. Então, persista, diz aqui o autor aos irmãos. Olha, a fé é dessa maneira, porque ela produz bom testemunho, e os antigos obtiveram. Meus irmãos, aqui é um grande testemunho para nós. Estamos lendo testemunho de pessoas que perseveraram até o fim, deram bom testemunho. A pergunta que nós fazemos é: como é que vai ser a nossa geração?
O que é que vão falar de nós na futura geração? Somos homens e mulheres que, como diz aqui, obtivemos bom testemunho da nossa fé? Pare e pense nisso, meus irmãos. Que tipo de cristianismo nós estamos vivendo hoje? Que tipo de testemunho ao mundo eu estou passando? Então, eu volto a dizer, a nossa fé honra a Deus, honra ao Senhor, e Deus honra esta fé que Ele mesmo nos deu. Preste atenção que eu disse que Ele honra a fé que Ele nos deu. Claro, se Ele deu a fé, Ele está honrando a você, mas essa fé que Ele te dá é para você honrar Ele. Por que tudo isso, meus irmãos? Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é isso que está aí no versículo 6? Olha aí comigo, Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E por último, meus irmãos, está aí no versículo de número 3, olha aí comigo, e as crianças ficam atentas aí agora, porque está caminhando para a conclusão. Versículo 3 diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Meus irmãos, o autor mexe aqui com a gente, talvez mexendo com os céticos, com aqueles que têm um entendimento equivocado da origem de tudo, de como funcionam as coisas. A fé, meus irmãos, em Cristo nos leva a compreender a origem do universo. Você, cristão, deveria entender isso. Não deveria ser influenciado nas universidades ou nas escolas de que o universo é produto de uma explosão cósmica espontânea, que as coisas foram entrando por acaso no eixo, as coisas foram acontecendo. Nós viemos do nada, quando não o homem surgiu de um processo evolutivo, de alguém que a gente nem sabe, que a ciência batizou um nome tudo estranho, e aí você vem daquilo evoluindo, está aí você evoluindo até hoje, e vai continuar evoluindo até milhões de anos. A fé que nos é dada em Jesus Cristo nos faz compreender a origem de tudo, diz o autor. Ele está mexendo aqui com seus leitores. Esta fé reconhece o poder de Deus. Meus irmãos, pela fé, nós entendemos sim que o universo insondável, muitas vezes inexplicável, não aconteceu simplesmente e nem nunca existiu para sempre. A Terra, ou digo, o planeta, ou o cosmo, ou o universo, não é, meus irmãos, eterno. Ele foi criado, ele teve um início. Eternidade é atributo de Deus, só Deus é eterno, e Ele é eterno de eternidade a eternidade. Agora o universo foi criado, a matéria não é eterna. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, diz assim, vocês sabem que o evangelista João está quase repetindo o Gênesis, capítulo 1, mas só que ele quer mostrar agora que a criação, com a vinda de Cristo, tomou, parece, uma nova proporção. Então ele pega aquele evento que Moisés registrou em Gênesis capítulo 1, e agora ele vai dizer, olha, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez, porque ele é o verbo encarnado, a palavra de Deus estava lá, e tudo que existe foi pela boca proferida dele, e mais, tudo foi feito para ele. Meus irmãos, é o que o autor dos Hebreus está dizendo, a nossa fé é baseada nele, é fundamentada na palavra dele. Ainda na segunda carta de Pedro, capítulo 3, o último texto aqui, diz assim, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Aqui é porque Pedro está sendo cobrado sobre a volta de Jesus, o primeiro século. O povo já está dizendo, está demorando demais. Pensa hoje no século 21.
E aí Pedro leva a mente dos seus leitores para a criação. Vocês conhecem, Deus é poderoso, do nada Ele fez tudo que existe. O que é impossível para Ele? Absolutamente nada. E eu concluo aqui, meus irmãos. Pergunta para as crianças aí na folha é: o que é fé? O que é fé? Meus irmãos, vocês perceberam que nós somos o povo da fé verdadeira? Isso não é para criar no nosso coração nenhuma arrogância, nenhuma soberba, nenhum espírito de altivez de achar que nós somos melhores com quem pensa diferente, com quem quer que seja, mas isso é para trazer em nós um espírito de quebrantamento e de gratidão ao Senhor, e de você não abandonar esse Deus, não deixar de se aproximar desse Deus, não deixar de congregar, não virar as costas para Ele. E você faz isso, meus irmãos, se aproximando dele pela oração, onde você estiver, sem cessar, em todo o tempo. Ore, meus irmãos. No século 21 está sendo manifestado o desânimo dos cristãos em oração. Foi feita uma pesquisa aqui na cidade de Betim, pelo conselho de pastores aí. Eu vi uma notícia aí, alguém falou que existe cristão que passa um dia inteiro sem orar. E a mesma pesquisa foi elaborada para a leitura das Escrituras, que existem cristãos que passam o dia inteiro sem meditar na santa lei do Senhor. Meus irmãos, que tipo de evangelho nós estamos nos transformando? Como é que nós vamos influenciar a sociedade desse jeito? Como é que nós vamos manifestar o poder de Deus desse jeito? Como é que Deus vai nos visitar com poder e graça desse jeito, meus irmãos? Porque a fé que Ele nos deu agrada ao Senhor, dá bom testemunho. Então, talvez a grande lição aqui é: não deixe de orar. Como é que está a tua vida de oração? Entra para o teu quarto, fecha a porta e ore secretamente. Teu Pai, que vê secretamente, vai lhe recompensar. Não desista da tua vida de oração, não desperdice tempo. Ore em todo tempo. Ore quando você estiver dirigindo, ore quando você estiver cozinhando, lavando roupa, ore, é claro, olho aberto, ore e medita na palavra de Deus. Talvez essa é a primeira lição. E a segunda, meus irmãos, nós vamos continuar esperando o invisível. Não queira ver as coisas acontecer para acreditar. Tenha esperança. Há uma promessa de que Cristo irá se manifestar, meus irmãos. Os céus irão se fender e Ele virá com poder e glória. Mas faça isso bem convicto do que você quer, e que o mundo pense o que quiser de nós, meus irmãos, porque nós tributamos a Deus glória e honra. Só lhe deu glória somente a Deus. Então viva essa fé, viva e eficaz no teu coração, para que você seja uma bênção diante do Senhor, uma bênção para a sua família e uma bênção para a sociedade. Vamos orar, meus irmãos, nesse momento.